Cadê? Deixa eu achar aqui. Quando dashboard, grupo funções, que é o custom state. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Nós estamos, a partir desse momento, começando a nossa aula de time slots, em que a gente vai configurar dias e horários de agendamentos. Nós vamos usar como exemplo um aplicativo base de agendamentos de clínica de saúde. Essa série nova é em comemoração aos 500 inscritos do nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco, nos apoiando, compartilhando o nosso conteúdo, dando a sua opinião, dando o seu like e seu dislike. Muito obrigado a todos até aqui. Junto nós vamos crescer. E agradecendo o apoio de vocês, eu vou estar disponibilizando essas aulas. Deve ser umas 2 ou 3 aulas eu consiga fazer toda a mecânica, tá? No outro time slot que a gente fez de barbershop, a gente tinha agendamento para o dia específico e agenda para o dia específico. Nesse sistema aqui, é um modo avançado, em que a gente vai aprender a criar dias e horários que a gente quer disponibilizar o nosso agendamento. Se você não for inscrito, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações para que você fique sempre informado de aulas novas do nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo, curte, comenta. Nós temos os canais de comunicação de WhatsApp, Facebook e Telegram. E nós temos o nosso perfil no Instagram, da Rincão Informática. Todos eles você fala diretamente comigo. Acesse os nossos grupos de discussão e autoajuda lá do WhatsApp e do Telegram, que vocês falam comigo em tempo real. Ok? Muito obrigado, e sem mais delongas, vamos começar essa nova série aqui de conhecimento e tecnologia gratuita a todos. Nós vamos começar como padrão fazendo a estrutura do nosso agendamento de time slots, tá? Então nós vamos vir aqui em data, no banco de dados, né? Essa tabela está vazia, não tem nada criado ainda, o nosso aplicativo está zerado, tá? Não tem nenhuma página além dos padrões que ele configura, não tem nada de workflow, não tem plugin, um aplicativo totalmente zerado que a gente fez, tá? Então nós vamos começar no nosso banco de dados, na tabela usuário, nós vamos inserir os seguintes campos: nome do tipo texto, tá? Senha do tipo texto. E nós vamos criar aqui uma tabela, um campo chamado acesso. Só que o acesso ele é time slot, tá? Então nós já vamos vir direto aqui e fazer logo os time slots todos que a gente tem que fazer para a gente já ir jogando nas tabelas do banco de dados nosso e ficar tudo pronto, tá? Então a gente vem aqui, o Python Sets, né? Novo, esse aqui vai se chamar acesso, tá? E ele vai ter admin, colaborador e paciente. Tá? Nós vamos ter também um status de pagamento. Que vai ter pago e pendente. Pendente, isso. Vamos ter um Python set de status. Em que vai ter disponível
indisponível. Vamos ter um chamado especialidade. Tá? E aí a gente vai colocar como exemplo alguns aqui. Ó. Doutor cirurgião. Tá? Doutor oftalmologista. Doutor pediatra. Doutor clínico geral. Enfermeira. Senhor ou senhora assistente. Tá? Vão ser esses aqui. Então a gente tem esses 4 option sets aqui. No acesso nós temos admin, colaborador, paciente, especialidade, as especialidades clínicas, enfermeira e assistente, certo? O status, se está disponível ou indisponível, vai ser para o agendamento, e o status de pagamento, se vai estar pago ou se vai estar pendente o pagamento. A gente volta aqui para a tabela de usuário. A gente vai ter então o campo de acesso. Tá? Vai ser do tipo acesso. A gente cria. E por padrão o acesso vai ser de paciente. Certo? Então na tabela de usuário a gente vai ter esses 3 campos aqui inicialmente. Tá? Nós vamos criar uma nova tabela, novas tabelas que vão ser utilizadas. Agendamentos, a primeira, tá? A gente já configura os campos. Colaboradores, empresa e time slot. No agendamento, nós vamos ter os seguintes campos. Assistente, do tipo texto. Atendente, do tipo texto. Cliente, do tipo texto. Tá? Data, do tipo date. Empresa, ele é do tipo empresa, tá? Nome empresa, do tipo texto. Horário, vai ser do tipo date, tá? Status do horário, que vai ser do tipo option sets status, tá? E o padrão dele, o default dele vai ser disponível. E nós vamos ter status de pagamento, que é do tipo status de pagamento, e o padrão dele vai ser pendente.
Tá? Deixa eu conferir. Assistente, tá? Esses são os campos da tabela agendamento. A próxima tabela de colaboradores, os campos vai ser o seguinte, tá? Apelido do tipo texto. E-mail do tipo texto. Especialidade do tipo texto. Foto do tipo imagem. Tá? Nome do tipo texto. Senha do tipo texto. Eita! Senha do tipo texto. Apelido, e-mail, especialidade, foto, nome, senha. Na tabela de time slot, nós não vamos configurar nada por enquanto. Tá? Isso vai ficar para a terceira aula. Na tabela de colaboradores, a gente colocou. Na tabela de empresa, nós vamos ter endereço do tipo texto. Logotipo do tipo texto. Não, perdão, não é do tipo texto, não, é do tipo foto, tá? Do tipo image, né? Nome da empresa do tipo texto, tá? E usuários, que é do tipo user, tá? Cadê? E é uma lista, tá? Uma lista de usuários. Então, por enquanto, a nossa base da nossa banco de dados, o nosso BD, são esses campos aqui, certo? Nós vamos agora, os option sets são esses aqui criados, certo? E vamos agora fazer o design da nossa dashboard. Aqui, ó. Vamos criar um sistema de login, tá? Primeiro. Eu sempre coloco isso em todas as aulas porque tem gente que tem acesso ao contato, à plataforma do Bobo nessa aula, nesse canal. Então eu tenho por hábito ensinar um sistema de login, que isso vai fixando no entendimento das pessoas e não demora a fazer isso na aula não, tá? Vamos criar uma página aqui de acesso rapidinho. Vamos usar um componente aqui, ó. Tá? Deixa eu ver qual que eu vou utilizar aqui para o login. Vou usar esse aqui. Vamos fazer uma configuração dele aqui, tá? Deixa eu ver a largura da página. Vou deixar com 1200 a página de largura, tá? Isso aqui também pode ficar. Vou deletar agora e vou jogar ele que ele se adequa diretamente ao tamanho da página. Certo? Vamos fazer uma configuração aqui inicial. Vou mudar esse texto aqui. Instituto do Coração Rincão. Vamos chamar assim, tá? Vamos colocar ele da cor vermelha, né? Vou aumentar o layout dele aqui.
Deixa eu ver o tamanho que está esse aqui. Vamos colocar um mínimo de 600. Vamos ver isso. $900. Agora deixa eu ver. Esse aqui agora, 900 também. Pronto, aí cabe. Certo? Esse aqui vai ser login. Vamos remover essa condicional dele. Vamos botar uma cor nele aqui. E vai ser acessar. Vamos deixar o login. Pronto. E aqui a gente coloca, ó, cuidados que sua vida merece. Deixa eu aumentar o tamanho. Tá bom assim. Eu vou inserir uma imagem aqui agora, tá? Ó. Vou centralizar ela. Fazer o upload aqui. Deixa eu localizar aonde está essa imagem, certo? Está aqui em download a imagem que eu quero usar ali, que é um coração bonito. Vou localizar aqui e já volto, tá, pessoal? Acho que está aqui, ó. Imagem diversas, canal. Tem um coração bonito aqui que eu usei. Aqui, ó. Aqui, 350, 500. Vamos ver se não ficou chapada a imagem. Pera aí. Tá bom assim. Certo? Vamos jogar um pad, uma margem aqui, né? Deixa eu ver. 50. Ver como ela fica assim. Tá bom. Vou mudar isso aqui. Acessar. Então, acessar plataforma. Vamos ver. Tá bom. Aí a gente vem com outro elemento aqui, ó, que é um pop-up de login, certo? Ó, joga aqui. Vamos configurar ele aqui também rapidinho. Cadastre-se. Nome. Senha. Confirmação de senha. Cadastrar.
Vou trocar a cor dele, certo? Vamos tirar condicional que ele muda aqui. Já possui conta. Logar. Certo? E o de... Quando a gente carregar a página, esse aqui vai ser o de cadastro, vai nascer invisível, tá? E o de login vai nascer visível. Vamos configurar esses campos aqui. Logar, acessar o sistema de agendamentos. E-mail, senha, tá? Login, lugar não, login. Esquecer a senha. Eu estou traduzindo aqui, tá? Cadastrar novo usuário. Então vamos ver aqui, ó. Quando a gente clicar no botão de acessar a plataforma, a gente vai mostrar o pop-up. Show Element Actions, Show Pop-up, Sign Up Login, certo? Vamos ver se ele carrega no de login. Você carregou de login, é cadastrar novo usuário, certo? Logar. Então vamos fazer a configuração aqui agora. Quando no pop-up de Sign Up, cadastrar. Qual é a cor que eu coloquei nele aqui? Eu vou jogar no outro em cima também. Ctrl C, nesse botão aqui também, ó. Ctrl V e remove a condicional para ele mudar de cor. Quando clicar no botão cadastrar, a gente vai vir aqui, ó, Account Sign Up the User, né? E-mail é o input, Sign Up e-mail seu valor, Password é o input, Sign Up Password seu valor, requer confirmação de senha, então a confirmação é o input, Sign Up Enter Password seu valor, tá? E vamos adicionar aqui os outros campos, certo? Nome é o input name aqui, ó. Input, sign up name, o seu valor. Senha é o input password, sign up password, o seu valor. E acesso é o option sets, tá? Do tipo paciente. Tá? Ele vai ser cadastrado como paciente. Nós vamos criar uma nova página aqui, ó, chamada Dashboard, onde vai ser feita toda a estrutura da nossa Dashboard de agendamentos. Tá? A gente volta para a página Index. Tá? Depois que ele cadastrar o usuário, ele Navigation, Go to Page, Dashboard. Vamos fazer um teste aqui. Vamos cadastrar. Anderson Rincão, e-mail rincão@gmail.com. Senha 21, senha 21. Vamos mudar a senha aqui.
Cadastrou, automaticamente se loga e vai para a página Dashboard. Tá? Eu acho que a página Dashboard eu fiz uma cópia da página Index. Deixa eu ver. Isso. Então, a cópia da página Index. Vamos tirar isso aqui, ó. Vamos atualizar. Pronto, está na página Dashboard aqui, tá? E quando a gente clicar no botão de login, a gente vai log the user in, certo? O e-mail é o input, log e-mail, o seu valor, e o password, input, login, password, seu valor. E após logar, ele vai para a página Go to Page Dashboard. Tá? Então vamos logar aqui, ó. Show pop-up sign up, element actions, set focus, input, login e-mail. Certo? Deixa eu ver se quando ele vai ficar seta direto aqui, ó. Justo, vamos lá. Então, logou, foi para a página dashboard. Assim a gente conclui o nosso sistema de login. Vamos fazer o layout da nossa dashboard de agendamentos agora. Vamos criar um grupo aqui em cima de header, tá? Grupo header. Cabeçalho, dashboard, 1200 por 80 tá bom. Ctrl E para centralizar, vamos setar ele aqui em cima, tira a formatação, vou deixar plano de fundo dessa cor aqui. Vamos vir com o texto aqui, ó. Current user nome, espaço, traço, current user, acesso. É isso que vai aparecer aqui, tá? Acesso display. Isso. Vamos ver aqui. Só que tem que ser da cor branca o texto para aparecer ali. Deixa eu ver. Certo. Deixa eu jogar um pouco para cá isso. Tá bom. Vamos vir com outro texto aqui no meio, tá? Esse aqui a gente centraliza. Central de agendamentos. Tira a formatação, centraliza esse, centraliza verticalmente. Esse aqui também centraliza verticalmente, tá? Esse aqui centraliza vertical e horizontal. Vamos deixar com 24 de tamanho, cor branca. E vamos colocar um ícone aqui para deslogar do sistema. Tá? Alinhado ali. Retira os padding dele. Só isso que vai ter aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Shutdown. Off, esse aqui. Cor branca. Quando clicar nele, é a conte, login the user out e navigation go to page index para deslogar, tá? Pronto, vamos ver com o grupo lateral aqui agora.
Grupo, menu, funções, dashboard. Tá? A gente vai fazer o layout, tá? A questão de timeslot, essas coisas, a gente faz na próxima aula para que a aula não fique muito grande, tá? A gente hoje criou a estrutura do banco de dados, timeslot, e vamos fazer o layout base da nossa dashboard, tá? Aí a gente conclui a nossa aula de hoje. Remove a formatação dele. Um plano de fundo. Pode ser esse aqui. Tá bom. Deixa eu ver como é que ficou. Beleza. Vamos inserir uns botões aqui agora das funções, tá? Primeiro botão. Ctrl E. Criar colaborador. Botão. Acesso grupo colaborador. Escolher uma cor para ele aqui. Tá bom assim. Ctrl D, a gente copia. Botão. Nova agenda. Grupo. Nova agenda. Grupo. Agenda. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Botão. Colaborador. Novo agendamento. Nova agenda, na verdade. Ctrl D. Botão. Empresa. E botão agendamentos. Certo? Pronto. Aí nós vamos criar um grupo aqui, ó. Colaborador. Grupo colaborador, tá? E eu vou colocar um plano de fundo nele para diferenciar, tá? Depois a gente vai fazendo as alterações aqui. Copia ele, Ctrl D. Esse vai ser o grupo Nova Agenda. Deixa eu botar uma outra cor de fundo aqui para diferenciar. Ctrl D. Esse vai ser o grupo Empresa.
outra cor de fundo aqui nele também, né? E copia ele. Esse vai ser o grupo agendamentos. Então tá aqui, ó, grupo colaborador, empresa, nova agenda, empresa e agendamentos, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para ficar um pouquinho melhor. Vamos deixar com 40. Então esse aqui vai ser o layout primário da nossa dashboard, tá? Vamos ver aqui. Vamos agora configurar uns custom states para quando a gente clicar nos botões, eles mostrarem os grupos específicos, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Layout. Tira a formatação, remove isso. Eu não gosto que ele fica essa cor aqui. Vou colocar outra cor aqui, tá? Vamos lá. Background color, flat color. Deixa eu ver como é que fica essa. Tá um pouco clara demais. Vou ver agora. Tá bom. Aí eu copio isso aqui, ó. Copiar a condicional. Paste nos outros, ó. Eu acho mais fácil assim do que ficar trocando cor por cor, tá? Não sei se é costume. Vamos fazer os custom state agora. Na página de dashboard, tá? Nós vamos criar um custom state chamado grupo funções. Tá? E vai ser do tipo texto. Quando a gente clicar no botão colaborador, ele vai em Element Actions, Set State. Qual state que é da dashboard? O custom state grupo funções. E ele vai se chamar colaborador. Você digita, tá? Escreve mesmo, certo? Colaborador. Ó. Quando a gente clicar no botão Nova Agenda, a gente vai fazer um Set State, Element Actions, Set State na dashboard do Custom State Grupos Funções e vai ser Nova Agenda. Escreve, tá? Empresa. Element Actions, Set State, onde na página Dashboard do Custom State Grupo Funções e vai ser Agendamentos. Esse vai ser o Empresa. Empresa. Esse é o botão Empresa. Certo? E o botão Agendamentos aqui, ó. Element Actions, Set State, Dashboard, Custom State, Grupo Função. Vai se chamar Agendamentos. Certo, pessoal? Botão colaborador, Set State colaborador, empresa, Set State empresa, nova agenda, Set State nova agenda e agendamento, Set State agendamentos. Certo? Agora no grupo colaborador, ele vai nascer visível, invisível. Tá? E quando Cadê? Deixa eu achar aqui. Quando dashboard
Grupo funções, que é o custom state for colaborador, igual a gente escreveu lá, tá? Esse elemento é visível. Ele só vai aparecer quando eu clicar no botão colaborador. O grupo na venda, deixa eu copiar a expressão aqui, ó. Copiar a condição, e aí só muda o nome. Cola, nova agenda, igual a gente escreveu lá, tá? Aí o grupo, nova agenda é visível. Grupo empresa, cola a condicional aqui, quando o custom state grupo funções for empresa, então esse elemento é visível, certo? E o agendamentos for agendamentos, então esse elemento é visível. Tem um a mais aqui, peraí. Vamos ver? Grupo colaborador, grupo nova agenda, grupo empresa, grupo agendamentos. Deixa eu ver aqui. Ah, eles estão todos esses aqui tá para nascer invisível, grupo agendamentos, grupo empresa tem que nascer invisível, grupo nova agenda tem que nascer invisível e o grupo colaborador tem que nascer invisível. Deixa eu ver agora. Pronto, nasceu invisível. Colaborador, nova agenda, empresa, agendamentos. Deixa eu ver a cor do grupo agendamentos aqui. Uma cor diferente só para a gente confirmar que está funcionando, tá? E o grupo colaborador, vamos colocar essa cor azul aqui. Esse elemento é visível. Ele nasceu invisível, ele vai ficar visível quando for. Vamos lá. Ó. Certo, pessoal? Os nossos custom state aqui do nosso grupo no menu de funções está funcionando. Beleza? Para concluir a nossa aula no grupo colaboradores, nós vamos fazer o cadastro dos colaboradores aqui, tá? E a listagem. Deixa eu mudar a cor dele. Vou deixar esse background aqui, tá? Vamos ver o contexto aqui, ó. Nome. Tira a formatação, centraliza aqui. Vou colocar aqui. Vem com input, né? Input, nome, novo colaborador. Dá uma alinhada aqui, né? Remove a formatação dele, põe o background dele de cor branca. Certo? Vamos copiar os dois aqui, ó. Ctrl D. Esse aqui vai ser apelido. Input, apelido. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Vou colocar 420, que eu acho que fica legal.
Deixar mais ou menos a mesma distância lá, daqui para aqui assim, ó. Certo? A gente copia esse aqui. Ctrl D. Ele vai entrar aqui, ó. Esse vai ser o e-mail. Nome, e-mail, apelido. A gente vai vir agora com Ctrl D. Esse vai ser o função. E aqui a gente vai entrar com drop down. Tamanho do input tá 420 por 40. 420 por 40. E vai ser o drop down. Função cadastro. Função novo colaborador. Não pode ter campo vazio, tá? Selecione a função. Remove a formatação dele, coloca um fundo branco, tá? Ó. E a gente vai fazer uma busca dinâmica em especialidade. Vai mostrar a busca, choices choice, busca das especialidades, todas elas, e current options display. Tá, vamos ver aqui. Colaborador, olha aí, ó. Especialidades que a gente tem no nosso Option Settings aqui, ó. Certo? Estão aparecendo aqui, ó. Então, quando a gente clicar aqui no grupo colaborador, vai setar a função e vai dar um element actions, um set focus no input, nome novo colaborador. Vai ficar piscando aqui direto, ó. Certo? Se a gente pular aqui, ó, no tab ele já pula direto. É só aqui que a gente seleciona. Tá? Vamos fazer um botão de cadastrar aqui agora. Deixa eu só subir um pouco isso. Isso, tá bom assim. Vamos vir com o botão aqui, ó. Cadastrar. Deixa eu ver a cor que eu coloquei nesses aqui. Vou colocar essa mesma cor lá. Pera lá, não é isso não. Aqui não. Ctrl C. Vou colocar a mesma cor nesse botão aqui. Certo?
altura de 40, cantos arredondados, já está. E vamos pegar a condicional aqui da cor, né? Copiar a condicional. E vamos colar aqui. Quando a gente clicar no botão cadastrar, Data Thing, Create a New Thing, tá? A gente vai criar um novo colaborador, todos os campos, apelido, o input, apelido, novo colaborador, o seu valor, tá? Nós vamos colocar agora foto não, tá? Por aqui, nem foto, nem senha por aqui, tá? E-mail, input, e-mail, novo colaborador, o seu valor. Especialidade é o drop-down, função colaborador, o seu valor. Display. E nome vai ser input, nome, novo colaborador, o seu valor. As alterações dos outros campos a gente faz lá por uma tabela de painel admin, tá? De função admin. Aqui é só para a gente cadastrar, para a gente fazer o nosso sistema de time slot de agendamentos, que é o foco da nossa aula. Nós vamos instalar plugins aqui, tá? Os plugins que nós vamos utilizar: API Connector, Toast, Alert Toast Message Notify, tá? Easy Loop, Easy Loop, esse daqui, tá? Do Laboratório dos Fundos, instala ele. E AirDate, AirDate Time Picker, esse aqui, ó. Certo? Então nós vamos utilizar esses 4 plugins nessa plataforma nossa. Depois que ele fizer um cadastro, ele vai dar um toast, né? De cadastro efetuado. Vamos botar 3.000 milissegundos aqui. Cor verde. Centralizado. 24 o tamanho da fonte. A gente vai dar um reset, element actions, reset data do grupo. Qual grupo? Grupo colaborador. Tá? E vai dar um element actions, que é um set focus, no input, nome novo colaborador, que é para esse aqui. Ó. Então, quando a gente fizer o cadastro aqui, ó, vamos cadastrar um colaborador novo. Luísa Santos. Doutora. Doutora Luísa. A função dela, ela é pediatra. Tá? O e-mail, luisapediatria@gmail.com. Cadastrou, resetou os campos, apareceu a mensagem. Vamos ver aqui no nosso banco de dados, em colaboradores. Já está ela aqui, ó. Certo? Ela está cadastrada como um colaborador, tá? Não como usuário, por isso que ela não tem senha ainda, certo? Vamos colocar aqui agora, cadastrar, colaborador, vamos deixar assim.
Vamos colocar agora um repeat grupo aqui para a lista de colaboradores. Repeat grupo, lista de colaboradores. Colaboradores. Vai ser do tipo colaboradores. Your search is for colaboradores, tá? Não vai ter limite de linha, mas a altura mínima da linha vai ser de 30, certo? Vamos retirar a formatação padrão, vamos colocar um plano de fundo aqui, ó, flat column, e campos arredondados para combinar com os inputs nossos aqui, ó. Vamos alinhar com ele ali, com o de cima, tá? Vem com o texto. Lista de colaboradores. Centraliza verticalmente. Vamos dar borda. Vamos jogar para cá, ó. E aqui dentro, deixa eu ver se um tamanho maior que esse 16 fica legal aqui, o 18. Deixa eu ver. 16. Deixa 14 mesmo. Pronto. Aqui no grupo, no repetir grupo, nós vamos ter aqui tá fora. Relaxa, desfazer isso. Colaborador. 30 de altura. 20 de largura. E ele vai ser o Current Cell Index. Um ponto. A gente copia. Esse aumenta. Esse vai ser o Current Cell Colaboradores nome. Tá? Você solta só 2 campos aqui. Centraliza verticalmente. Esse aqui também que não estava. Ctrl D. Aqui vai ser Current Cell Colaboradores Especialidade. Vamos ver como é que ficou. A Luísa. Deixa eu só tirar isso aqui. Clear All. Current Cell Colaboradores Especialidade. E aqui, Clear All. Current Cell Colaboradores nome. Já está diferente a composição por causa dessa atualização nova do Bobo. Luísa Santos, Pediatria, certo? Aqui não apareceu o Current Cell Index. Então, clear. Current Cell Index e ponto.
Vamos ver se apareceu o número 1 ali agora. Isso, só não entrou o ponto. Agora vai estar. Deixa eu trazer mais para cá. Vamos ver agora se ficou mais perto aqui. Isso. Tá bom assim. Beleza, pessoal? Então a gente, com essa função aqui, acaba a nossa aula de hoje. Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike, tá? O importante é que você participe e interaja com a gente. Se não for inscrito, quero te pedir mais uma vez para aproveitar, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, para a gente crescer junto. E o apoio de vocês, a simples inscrição de vocês, o curtida, crítica, o contato comigo, demonstra que eu estou fazendo um bom trabalho e que está sendo de ajuda e conhecimento para todos. A gente mantém o nosso intuito de conhecimento e tecnologia gratuita a todos. Se gostar, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Muito obrigado a todos. Na próxima aula a gente vai montar o pop-up de agendamentos e deve fazer a estrutura toda de agendamentos em que a gente vai agendar dias e horários. A gente vai criar agendamento de dia e de horários. Tá bom? Até a próxima aula e um grande abraço, pessoal. Tchau.